Olá, queridos e queridas, aqui é Cláudia Peters por mais um vídeo, o Evangelho Simples. Hoje nós vamos estar lendo no livro de Salmos 150. E ali nós vamos estar meditando junto um pouquinho a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá ler. 150, versículo 1 diz assim: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai o firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai com o som de trombeta, louvai com saltério e harpa. Louvai com o adufe e a flauta, louvai com instrumento de cordas e com órgãos. Louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Essa palavra, ela é bem clara, né? Que o Senhor, ele ama a adoração. E de que forma que Deus ama a adoração? Com todos os instrumentos, desde que adorem o nome dele, de forma santa, de forma pura, de forma em que ele venha se agradar. E por que a adoração ela é tão poderosa? Porque a adoração, ela não só mexe com o coração de Deus, como ela te dá vitória. Porque quando adoramos, o nosso coração se alegra. Você pode ver que quando você está dentro da igreja ou quando você está no meio de pessoas adorando o nome do Senhor, há um mover sobrenatural que Deus começa a trabalhar no teu caráter, no teu interior. Então a música, ela mexe na nossa mente, ela mexe no nosso espírito, ela derrama ânimo, ela derrama o prazer, ela coloca em você ali um outro estado de espírito. Então, quando você adora a Deus, quando você está cantando a Deus, você pode ver que nós somos o quê? Tocados. Alguns choram, outros riem, outros ficam mais calmos. Então, a adoração, ele mexe com a sua mente, ela mexe com a sua personalidade, ela mexe. Você muda ali o seu ambiente. O seu ambiente, se é um ambiente pesado, coloca um louvor para você ver. Se você está naquele dia que você está cansado, que você está triste, você coloca um louvor para você ver como o ambiente muda. Por quê? Porque a adoração, ela vem para o quê? Curar. Ela cura também. A adoração é um meio de cura para as pessoas. Então, o Deus aqui fala: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu não tenho ali, vamos dizer que sua bateria acabou do seu celular, você não tem um radinho para ouvir uma luz. Cante. Cante o Senhor com a sua voz, cante aquele corinho que você gosta, aquele louvor que chama, que mexe com você, porque cada um tem o seu estilo de música, né? Uns gostam dos mais antigos, outros gostam dos louvores mais novos, outros gostam de louvores mais rápidos, outros gostam de louvores mais lentos, mas aquilo que te faz bem ali, que você sabe que mexe com você, é o louvor. Por isso que nós, né, cristãos, incentivamos que todos cantem, adorem. A pessoa que vai para a igreja e fica com a boca fechada, gente, misericórdia, ela fala assim: mas ele está adorando do jeito dele. Não, a Bíblia fala claramente aqui: todos que têm fôlego, louvem ao Senhor. Fôlego é o quê? É o fôlego de vida. Então a pessoa às vezes está lá o louvor dentro da igreja, ou louvor no ambiente que ela está, ela não consegue abrir a boca para adorar a Deus, a cantar a música. E essa música é cura para a tua vida. Quando você declara com a sua boca que o Senhor é o seu Senhor, que Ele é o Rei dos Reis, e você começa a adorá-lo ali, que o poder é dele, a glória é dele, tudo é para Ele, querido, não tem como você perder uma batalha. Então, a adoração, ela move dentro de você aquilo que você precisa estar ali reagindo futuramente. Porque às vezes uma pessoa chega na igreja triste, chega no ambiente cabisbaixo, chega no ambiente desanimado, sem força, muitas vezes doente, enfermo. Quando ela começa a adorar, que ela abre a boca para adorar o Senhor, você tem que ver. Aquela dor some, aquela tristeza
se transforma em óleo de alegria, porque Deus é assim. Deus, ele muda o ambiente. A luz, ela entra. Nós temos que começar a saber lutar as nossas guerras. As guerras não é reclamando, a guerra não é ir procurando solução com homens, não. A primeira coisa que nós temos que buscar quando estamos em guerra, e eu falo guerra espiritual, que quando você está desanimado, cabisbaixo, com peso, às vezes você se sente pesado, triste, é o louvor, é a adoração. A adoração é um meio que Deus nos deu para enfrentar as batalhas e ganhar as guerras. Muitas vezes eu fui curada através do louvor. Dor de cabeça, já fui curada de dor na perna, já fui curada de dor no estômago, através do louvor, gente. Através do louvor, cantando, adorando ali a Deus, e Deus vir e me curar. Uma vez eu aprendi que a adoração, ela cura, que ela também, ela liberta. Eu tinha mais ou menos uns 26, 27 anos, eu fui visitar uma igreja pequenininha. Eu tava cansada, eu tava num momento muito triste. Aí eu peguei, me arrumei e fui para uma igreja pequenininha na rua da minha casa, quando eu era solteira. E aí eu entrei nessa igreja pequenininha, tinha o quê? Tinha umas 10 pessoas naquela igreja naquele dia, não tinha muito não, 10. Aí entrou mais 3 homens, só que esses 3 homens, ele vinha com um senhor já de uns 70 anos já, no colo, muito doente. Muito doente. Você via que ele estava caído, a cabeça caída, assim, do lado, meio já bem desfalecido. E aí, quando ele entrou, eles colocaram ele bem na frente, assim, na primeira cadeira. E eu fiquei olhando aquilo, eu não conhecia muito do espiritual, eu estava aprendendo ainda. E, de repente, veio uma irmã e começou a adorar com um corinho, né? Daqueles corinhos antigos, né? Das igrejas mais tradicionais. E eu sentadinha do lado, eu não conhecia o corinho, mas eu achei legal. E comecei a bater palma, né? Porque o corinho tem que ter palma para ficar bem animado. E elas com pandeirinho, e a irmã cantando, e eu batendo palma. Não conhecia o louvor, né? Mas batendo palma. Eu vou falar para vocês o que Deus fez naquele dia. Aquele homem que estava caído assim, ó, com a cabeça pro lado, assim, no banco, o outro segurando ele. De repente ele levantou, irmãs. Ele levantou, queridos e queridas que estão aqui, e começou a dançar, e rodar na igreja, e cantar, e dançar, e dançar, dançar, dançar. Deus curou aquele homem naquele dia. Eu nunca tinha visto uma cura assim, tete a tete, tá? Aquele homem tava moribundo, vou falar pra vocês, tava moribundo. Tava com o pé já pro outro lado da vida. E eu vi aquele homem sendo curado, ele dançando, dançando. Aquilo pra mim foi a prova de amor, sim, de Deus, que eu nunca tinha visto. Eu que estava desanimada, tristecida, com outros problemas que não tinha nada a ver, né, com enfermidade, eu levantei dali, mas me deu um ânimo. Eu falei, gente, o Senhor cura o moribundo. Um senhor de 70 e poucos anos, você podia falar assim, já viveu a vida dele, já tá na hora dele ir. Não, pro Senhor, pra ele era a vida. E aquele homem começou a dançar e rodar naquela igreja, você tinha que ver, ele saiu de lá curado, liberto. Sim, com a saúde plena, dançando como fosse um menino de 20 anos, cantando, e corria pra lá e corria pra cá. Falei, gente, olha o que Deus fez ali. Eu fiquei assim maravilhada. É um testemunho que eu nunca vou esquecer. Isso foi mais de 30 anos. 30? Não, mais de 20 anos, perdão. Mais de 20 anos, que eu tenho 30 de convertida, mais de 20 anos. Aquele homem foi curado. Para você ver o poder do louvor. Tá com problema? Adore. Tá ruim o negócio? Adore. Tá dentro da igreja? Não fica com a boca fechada não, irmão. Adore. Deus quer ouvir a tua voz. Diga o quanto ele é bom. Não sabe o louvor? Canta aleluia, glória a Deus. Eu, quando eu não sei o louvor, porque às vezes tem uns louvor novo lá que eu não entendo, eu levanto a mão e dou glória a Deus, aleluia, falo em línguas. Eu glorifico o nome dele. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não canto porque eu não conheço a letra. Não importa. É todo fôlego, a Bíblia diz. Todo mundo que tem fôlego, louve ao Senhor. E Ele é o Deus que opera na vida daqueles que adoram. Amém? Eu gostaria que você agora, que tem uma pessoa aí que fica de boca fechada, não fala na hora do louvor, ou tá triste, não consegue, manda esse vídeo para ele entender o que Deus faz. Porque às vezes você fala, eu ouvi, eu achei legal. E tem uma pessoa lá que entra na igreja e fica parado, não ouve a voz de Deus. Fica lá, com a boca fechada. Mas é o jeito dele. Não, não é o jeito dele não, gente. Tem que adorar.
O jeito dele é abrir a boca e adorar. Tá na hora do crente se despertar para adoração. Compartilha, curta esse vídeo, manda para aquele que está precisando, tá? Até o próximo vídeo, tchau.